Olá, mulheres, graça e paz. Aqui é a pastora Evelyn e hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo de número 8. Você já leu o capítulo hoje? É muito importante que você leia antes de começar o estudo, porque eu não falo todos os versículos aqui com você. Então é importante você ler para você entender o contexto da história. Amém? Então vamos orar antes de começar? Pai, nós te louvamos nesta hora. Muito obrigado pela vida dessa mulher. Que o Senhor continue nos abençoando. Tudo que nós queremos é te conhecer melhor. Abra, Senhor, o nosso entendimento nesta hora, nesse momento, que nós possamos estar com nossos olhos espirituais abertos para aquilo que o Senhor quer nos revelar, que o nosso coração esteja atento, nossos ouvidos, que nada venha nos tirar, ó Deus, a concentração. Esteja conosco, Senhor, nesse estudo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, querida? Então vamos lá. Bom, se você já leu o capítulo, vai ficar fácil para você compreender. Aqui no versículo de número 4, há aqui a declaração sobre essa mulher que foi pega em adultério, né? Esses homens, eles tinham um objetivo. E o desejo do coração deles, um desejo muito cruel, né? Diga-se de passagem. Era o quê? Era de usar o pecado dessa mulher para encontrar ali uma condição, uma contradição em Jesus. Porque nós sabemos que eles queriam a todo momento desmascarar Jesus diante do povo. Jesus, ele já estava ganhando muita notoriedade no meio do povo de Israel. E nós sabemos que os fariseus, eles não aceitavam Jesus como Messias. Então, eles procuravam a todo momento fazer com que ele se contradissesse em algum momento sobre o que ele falava e o que ele pregava. Mas nós sabemos que isso jamais seria possível, pois Jesus é realmente o Filho de Deus enviado por ele. E segundo a lei de Moisés, que está lá em Deuteronômio 22, no versículo 23, segundo a lei de Moisés, que é seguida, né, era seguida por eles, é seguida até hoje pela maioria dos judeus, principalmente os ortodoxos, ela era muito clara em relação a uma situação como essa. Todo aquele que fosse pego em adultério seria apedrejado. Então era isso que eles queriam fazer. Então, com base na resposta que Jesus poderia dar para eles, eles iriam ter um motivo para denunciar Jesus. Essa era a intenção desses homens ao flagrar, essa mulher em adultério. Era apenas desmascarar Jesus. Eles não tinham intenção de ajudá-la, eles não tinham intenção de puni-la, propriamente dito, óbvio que eles fariam isso, mas o objetivo principal deles era pegar Jesus em alguma contradição, desmascará-lo. Então, ainda nesse raciocínio aí, dessa armadilha que eles queriam armar para Jesus, aqui no versículo 6, a partir do versículo 6, a gente entende o seguinte: se Jesus dissesse que não era para tirar pedras nela, que não era para ela ser apedrejada, ele estaria se opondo à lei judaica, certo? Que nós falamos agora no versículo 4, que era que ela deveria ser apedrejada segundo a lei de Moisés, que é a lei judaica. E se ele dissesse para não apedrejá-la, se ele dissesse para apedrejá-la, aí ele se oporia à lei romana, que a lei romana dizia que não era permitida a execução de judeus. Está lá em João capítulo 18, depois nós vamos chegar lá na frente. Então, assim, era realmente uma armadilha. Jesus, se nós fôssemos olhar, analisar pela nossa lógica, ele estava sem saída. Se ele mandasse apedrejar, ele ia contra a lei judaica, ele ia estar errado. E se ele mandasse não apedrejar, ele estaria errado também. Então, a intenção deles era única e exclusivamente fazer com que Jesus se contradissesse. Agora, já aqui, quanto ao que Jesus escreveu no chão, né, com os dedos, o texto diz que ele se abaixou e começou a escrever. Não se sabe o que ele escreveu, a Bíblia não nos dá esse detalhe, apenas que ele se abaixou e começou a escrever. Mas tem uma suposição, porque no Antigo Testamento, quando Deus dá as leis
a Moisés pela segunda vez, depois de ele ter quebrado as tábuas dos 10 mandamentos, quando ele desce, né, lá do monte, Deus dá. Primeiro Moisés escreve, aí quando ele desce, ele vê o povo adorando lá o bezerro de ouro, enfim, é outra história, né, gente? E aí ele com raiva ele quebra, só que depois ele volta para o monte, e aí o próprio Deus vai escrever com o dedo, tá lá em Êxodo 31. Então, supõe-se que pode ser que Jesus estivesse escrevendo ali no chão a lei, né? Ele simbolicamente estava dizendo ser não apenas um mestre da lei, mas o próprio legislador e juiz. Se ele fosse um mero rabi, ele teria ali dado seu veredito segundo a lei mosaica, certo? Mas, no entanto, como promulgador, ou seja, aquele que decretou, né, promulgador da lei, ele pôde agir com aquela mulher do mesmo modo como Deus agiu com Israel no deserto, que foi o quê? Perdoando. Amém? Vamos lá no versículo 7, ainda nessa questão desse julgamento dessa mulher. Ninguém ali estava esperando ser convidado para ser o jurado, né? Ou um juiz daquela mulher, a partir do olhar de dentro, né? Você julgar alguém olhando para dentro de você mesmo. Foi isso que Jesus propôs àquelas pessoas que estavam ali. Olha, vocês querem que eu dê uma sentença, mas olhem cada um para dentro de você e aquele que não tiver pecado, então atire a primeira pedra. Jesus os convidou para ali ser um jurado, não é? Então, por isso que Jesus, lá no versículo 15, ele vai acusá-los, né, de julgarem de modo humano. Então você repara que o convite de Jesus para cada um se examinar é praticamente o mesmo lá daquelas recomendações para a Santa Ceia do Senhor, lá de 1 Coríntios 11, versículo 28, que está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por quê? Jesus ali ele não ia condenar ninguém. Da mesma forma na Santa Ceia. Ele não vai dizer quem pode e quem não pode. Examine-se você, olha para dentro de você. Você acha que você está com a sua vida correta? Você está me honrando? Você está, né, com as suas vestes limpas para participar da Santa Ceia do Senhor, para se assentar à mesa comigo? Então, é o mesmo convite que Jesus faz, é praticamente a mesma coisa, a mesma recomendação. Então nós precisamos o quê? Da consciência de que nós somos pecadores e que nós necessitamos de um Salvador, que é quem? Que é Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Amém, querida? Aqui no versículo 11, essa advertência, não peques mais, indica que Jesus havia perdoado essa mulher. Mas embora ele não tenha condenado, ele não foi condescendente com o pecado dela. Alguns acham que o Senhor vai perdoar, né? Vai nos perdoar depois de nós fazermos o melhor que nós podemos fazer. Mas Jesus perdoou aquela mulher depois ela ter feito o pior que ela podia. Então, Jesus deixa claro que Ele nos ama como nós somos, assim como está lá em Romanos capítulo 5. Mas Ele nos ama muito, mas não para permitir que nós continuemos aprisionadas nos nossos pecados. É por isso mesmo que a jornada com Deus, a caminhada com Jesus, ela envolve transformação e santificação. Aqui no versículo 12 também Jesus volta a falar que Ele é a verdadeira luz. Então, Jesus é a nossa luz, porque Ele remove as trevas do engano, iluminando o caminho certo que nos leva a Deus e à salvação. Todos, querido, todos que seguem a Jesus serão libertos das trevas do pecado. Se você está ainda presa a algum erro, algum pecado, se alguma coisa tem te separado, né, do Senhor, peça a Ele para te ajudar, peça para que Ele te ajude, para que a luz dele entre por completo na sua vida e remova
toda treva, a treva do engano, que seu caminho seja iluminado para a salvação, para a vida eterna. Porque nós precisamos seguir o caminho da verdade. Então essa luz ela vai nos libertando das trevas do pecado, do mundo e principalmente de Satanás. Aqueles que ainda andam em trevas é porque não estão seguindo a Jesus. Lá no versículo 15, essa expressão segundo a carne depende da versão da sua Bíblia. Mas essa expressão também significa segundo a aparência ou pelos padrões humanos, tá bom? Cada Bíblia, e dependendo da versão, vai estar a expressão segundo a carne, segundo a aparência ou pelos padrões humanos. Por quê? Os líderes religiosos, eles tiravam as suas conclusões baseadas nos padrões humanos e em análises externas. Eles julgavam as pessoas por aquilo que eles viam externamente. Eles eram extremamente religiosos, homens com coração endurecido. Então eles se baseavam por aquilo que eles viam com os olhos naturais. Eles tiravam as suas conclusões baseadas em coisas superficiais. E Jesus jamais fez nenhum tipo de julgamento pela aparência ou pelos padrões humanos. Glória a Deus por isso. Não é por isso que nós vamos ver que a Bíblia ela se completa, ela se confirma capítulo após capítulo, versículo após versículo, quando a palavra do Senhor diz que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Porque se realmente Jesus fosse nos julgar pela nossa aparência, se ele fosse nos olhar como o homem vê, como o homem olha, realmente, querida, nós não teríamos salvação. Mas o Senhor olha o coração. Amém? Vamos lá fazer um comentário breve aqui sobre entre versículo 16 e 18. Aqui mais uma vez nós vamos falar da lei de Moisés, porque Jesus ele podia afirmar que as suas palavras eram corretas e verdadeiras. Embora a lei de Moisés exigia 2 testemunhas para que algo tivesse validade. Isso está lá em Deuteronômio 17. Então, os fariseus acusaram Jesus de não ter trazido provas suficientes, algo que desse força, algo que fortalecesse a argumentação dele em relação àquela mulher que foi pega em adultério. Mas a resposta de Jesus foi: o julgamento de vocês é superficial. Eu e meu Pai somos a minha prova. Então Jesus aqui ele nos ensina mais uma vez, quando nós temos razão, quando nós estamos de acordo com a palavra, quando nós estamos debaixo de um decreto do Senhor, quando nós estamos cumprindo o nosso propósito, a gente não precisa se justificar para ninguém. Quem nos justifica é o Senhor. E Jesus aqui, embora sendo Deus, ele teve assim uma resposta sensata. Ele poderia ter vários argumentos ali para reforçar, não é? Aquilo que ele havia dito, mas ele preferiu mais uma vez ser pacato e ali dizer: não, meu Pai, eu e meu Pai somos a minha prova. Isso já é o suficiente. Glória a Deus por isso. Vamos no versículo 32, versículo muito conhecido também. Nós já falamos que aquele que permanece na palavra de Deus, ele conhece a verdade. Então veja que Jesus não diz que devemos conhecer a palavra, e sim a verdade. Por quê? Porque há uma revelação por trás da palavra. Por isso que muitas vezes, talvez você já fez muito isso também, assim como eu. Nós lemos a Bíblia e não entendemos bolufas, porque a gente está lendo superficialmente. A revelação, a palavra rema, que nós aprendemos na teologia, que é a palavra revelada, ela que é a verdade. Então não adianta conhecer apenas a palavra, porque os fariseus eles conheciam muito bem a palavra e não a verdade. Então assim, os acusadores de Jesus, eles procuraram nas escrituras, mas eles não encontraram aquele que é a verdade, até porque no coração deles eles já haviam determinado de que Jesus não era o Messias. Então eles poderiam ouvir qualquer pessoa,
o próprio Deus estava diante deles e eles não conseguiram enxergar. Então não adianta, quando a pessoa não quer ver, né? Tem um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E é mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Então, os que creem em Jesus, como está escrito no verso 30, tem que permanecer nas palavras da Bíblia para conhecer a verdade. Então, você, querida, permaneça nessa palavra, permaneça, né, medite nela dia e noite. Peça ao Senhor para trazer a revelação que está por trás da palavra apenas. E essa permanência nos leva a uma experiência com a verdade que vai nos libertar. Amém? Porque a Bíblia, né, a palavra de Deus que nos liberta. Então, lá na frente, no capítulo 15, mais especificamente lá no verso 10, explica como permanecer na verdade, que seria como: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, tem uma condição: permanecer na palavra, o que? Guardar os mandamentos, é permanecer no amor de Deus. E esse verbo libertará tem a ver com a libertação, tem a ver com libertação da escravidão do pecado. Então, obediência ao Senhor implica em ter comunhão com Ele, ser protegido do pecado e provar do seu amor. Gente, vamos lá no versículo 37. Às vezes eu falo, né, no plural, como se você estivesse me ouvindo junto, né? Eu sei que cada uma está ouvindo em um momento. Eu vou tentar aprender a falar só no plural, no singular, como se eu estivesse falando com uma pessoa de cada vez, tá bom? Me desculpa aí por essa falha, pessoal. Aí, de novo, versículo 37, vamos lá. Essa expressão descendência de Abraão significa o quê? Herdeiro humano de Abraão. Porque todos os judeus são herdeiros de Abraão, são da descendência, tem o sangue de Abraão mesmo, tá? Todo judeu é descendente de Abraão. É por isso que aquela promessa feita por Deus a Abraão, que a sua descendência seria incontável como as estrelas do céu, como a areia do mar, realmente isso se cumpriu, porque os judeus são milhares. Então, todo aquele que é judeu tem o sangue de Abraão correndo nas veias, tá bom? Só que eles só seriam descendentes espirituais, porque Abraão é o pai da fé, né? Conhecido como o pai da fé. Nosso pai da fé está lá na galeria também dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Então, assim, eles são herdeiros naturais, humanos, mas para eles serem descendentes espirituais, eles precisavam ter fé. Só que não foi o que aconteceu, porque em vez de eles confiarem em Jesus para ter os seus pecados perdoados, os líderes judeus queriam o quê? Matar Jesus. Eles ouviram a palavra, mas não creram nela. Olha que coisa terrível. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, né? Tem um versículo que diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Que não viram quem? Que não viram Jesus. Bem-aventurados são aqueles quem? Somos nós, querida. Nós não vimos Jesus, nós não andamos com Jesus, nós não somos do tempo que Jesus andou nessa terra. Nós não o vimos, mas nós cremos. E muitos daqueles que estavam lá, que o viram, que testemunharam, não creram. Então, foi por isso que eles não conheceram a verdade, porque eles não creram em Jesus. Então não adianta apenas conhecer a palavra. Precisa conhecer a verdade, e a verdade é Jesus. Olha só o versículo 39. O que aconteceu? Os fariseus, eles acreditavam, né, que por eles serem descendentes de Abraão, o lugar deles estava garantido no céu. Só que eles se esqueceram de um detalhe, porque honrar aqueles que falavam em nome de Deus também fazia parte das obras de Abraão. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 14. Então, mais uma vez, eles só provavam quanto eles eram religiosos. Pula lá para o versículo 48. Bom, você vai ler o contexto aí, tá bom? Eu tô pulando, mas você vai ler o contexto para você compreender. Os líderes judeus, eles acusaram Jesus de ser samaritano. Olha a que ponto eles chegaram. Eles começaram a acusar Jesus de ser samaritano, de ter demônio.
Então eles aproveitaram para fazer a mesma acusação que Jesus fez contra eles nos versículos anteriores, de que eles não eram filhos de Abraão, descendentes de Abraão. A mesma acusação que Jesus fez, né, eles vão e falam para Jesus a mesma coisa. Eles falam que, olha, você é filho do diabo. Então a discussão entre Jesus e os líderes, ela começou a ficar tão, né, acalorada, né, os ânimos por parte dos fariseus se alteraram tanto que eles deixaram a razão de lado. Eles começaram a sair da linha literalmente. Você imagina, queridas, Jesus sendo chamado de endemoniado. Endemoniado, né? Lembra que eu falei que não é endemoniado, é endemoninhado. Parece que a gente está falando errado, né? Mas tá certo. Então eles chamam Jesus de endemoniado, chama ele de samaritano, chama ele de expulsar, fala que ele expulsa os demônios por Beelzebu. Jesus foi tremendamente caluniado, mas mesmo assim ele se manteve firme no seu propósito. Glória a Deus por isso. Dá uma puladinha aí de novo, vamos lá nos 2 últimos versículos. Essa expressão eu sou, aqui Jesus não estava dizendo que ele viveu antes de Abraão, ele estava dizendo que ele era eterno, que ele era o próprio Deus. Então nessa hora, os líderes judeus entenderam que Jesus estava dizendo realmente que era Deus. Então eles ficaram endemoniados, né? Então por isso eles pegaram pedras para apedrejar Jesus por blasfêmia. E eles já estavam acusando Jesus de blasfemar, porque ele estava se autodenominando Deus e eles não aceitavam de forma alguma. Mas como ainda não era chegada a hora de Jesus sabia que ele ainda iria passar por muitas coisas e que ele iria morrer numa cruz, porque tinha que ser dessa forma. Então ali ele desapareceu, né? Ali ele já usou o seu poder divino e ele desapareceu, se escondeu para evitar que isso acontecesse. Amém? Bom, nós chegamos aí ao final de mais um capítulo. Espero que você tenha conseguido aprender bastante nesse estudo. Espero que todas as suas dúvidas tenham sido sanadas. E se ainda tiver alguma coisa que você quer saber mais, procura saber, estuda, né? Vai mais uma vez, como eu já falei com você, pesquise em fontes seguras, compre um dicionário bíblico, né? Invista no conhecimento, compre livros, desenvolva o hábito da leitura. Isso edifica muito, 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 acrescenta muito no seu conhecimento. Tá bom, querido? Então, que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.